falando sobre papas que viajam e sobre as relações internacionais dos papas e dos líderes do Vaticano, a gente conversa agora com o internacionalista Vladimir Feijó. Vladimir, muito boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Boletim Metrópolis. Ei, Neila, boa tarde. É uma satisfação estar aqui mais uma vez com você. Obrigado pelo espaço. Satisfação toda nossa. Falamos agora há pouco com o Padre Arnaldo, então demos aí a devida importância às questões religiosas, aos segmentos de dentro da Igreja Católica, mas lembrando que o Papa também é um chefe de Estado, o Vaticano, que aí é um Estado importante, está no meio da Europa, ali no meio da Itália, e a Igreja Católica, como uma das maiores religiões, uma das maiores igrejas do mundo, ainda tem a sua força, que é uma força enorme. Então, eu te pergunto, qual é o papel do Papa hoje nesse cenário global, internacional que a gente vive? Ele, como líder da igreja, tem, acima de tudo, pelo código canônico, que dá as orientações para os núncios apostólicos, a carreira diplomática. As linhas específicas que todos os papas têm que seguir são de garantir a liberdade religiosa e também pedir pela comunhão dos povos e, portanto, a solução pacífica de controvérsias. O papado de Leão XIV vai estabelecer metas específicas. Ele, como bispo e como missionário no Peru, participou da construção da teologia que o Francisco também é adepto sobre a chamada ecologia integral, preocupada, portanto, como as transmissões e mudanças climáticas impactam no dia a dia das pessoas, mas como também a vida humana está conectado com a natureza, com os outros seres vivos e também os seres inanimados. Então, eu imagino que ele seguirá dentro dessa mesma linha, indiretamente fazendo pressão para que o conjunto dos países esteja consciente para esse desafio das mudanças climáticas e como que isso afeta os seus próprios povos. Especificamente o Leão XIV, como viveu apenas 1/3 da sua vida lá no país de nascimento e conduziu boa parte da sua função da igreja em missão, majoritariamente na América Latina, e se preparava para a eventual missão também ele acaba que é um papa, pelo menos há a expectativa, que vai insistir no discurso do combate às desigualdades e tudo aquilo a essa situação de indignidade humana. Então, é de se esperar que ele vai transmitir isso para o serviço diplomático do Vaticano. Fora isso, o atual papado deve seguir o papado de Francisco nas preocupações econômicas internas da igreja. Portanto, a cooperação para o combate aos desvios e lavagem de dinheiro também pode desempenhar um papel na diplomacia mundial. Bom, saindo um pouquinho da questão da diplomacia mundial, você acabou de falar da terra natal dele, que, claro, os Estados Unidos, a gente tem Donald Trump aí à frente desse governo agora desde janeiro. Olha, Vladimir, muitas especulações e muita gente falando, mas devem ter escolhido esse Papa porque Donald Trump é agora o presidente, enfim, é o presidente mais poderoso do mundo, temos os Estados Unidos como uma potência mundial, uma potência econômica, então por isso o Papa Leão XIV foi o escolhido. A gente pode dizer que existe alguma relação, mesmo sabendo que existe uma oposição de ideias aí entre Donald Trump e Robert Prevost, o Papa Leão XIV? Neila, se tem alguma coisa que me leva a ter convicção é a ideia oposta. Durante a Guerra Fria, e talvez existiu muita pressão sobre os cardeais para não passar essa imagem de que a igreja estava tomando partido e estava reforçando ainda mais uma influência do povo, economia, forças armadas dos Estados Unidos sobre os povos do mundo. E talvez hoje a gente está num ambiente em que existem múltiplas potências, ou pelo menos o mundo é em transição, em que os Estados Unidos não é visto mais como um ator tão preponderante quanto no passado. Um segundo elemento é que ele é um Papa das Américas e também conectado com a parte filosófica e de estudo dentro da igreja. E pelas posições que construiu e as características pessoais, ele foi escolhido pelo Colégio Cardinalício exatamente para mandar a mensagem de unidade. Se de vez em quando ele terá
ou teve no passado que bater de frente com autoridades locais, assim como Francisco bateu de frente com autoridades argentinas antes e depois do pontificado, isso diz respeito à liderança espiritual. Por exemplo, quando J.D. Vance tenta, ele que é um convertido recente ao catolicismo, fazer uma leitura pessoal da Bíblia, que você deve amar primeiro a si, depois os seus parentes, depois os vizinhos e, em última instância, outros povos, o então bispo Prevost disse, o texto não diz, Jesus jamais diz para você priorizar amor, sem hierarquia entre os povos. Então vai bater de frente com quem quer que seja, e especificamente eu acho que os discursos dele, simbolicamente sobre construir ponte, acaba que vão de encontro a essa política americana de expulsar migrantes e construir um muro físico. Mas não é só dos Estados Unidos. Na Hungria também se falava de um papabile, um cardeal húngaro, e o governante da Hungria também constrói muros. Eu acho que a igreja talvez tenha outras preocupações do que simplesmente cutucar ou fazer um embate específico contra um país ou um povo. Agora, ficou muito claro para nós, acompanhando o funeral, por exemplo, do Papa Francisco, onde vários líderes de Estado estiveram, principalmente Donald Trump, que acabou decidindo de última hora ir ao funeral do Papa Francisco. Isso mostra a importância do catolicismo, até mesmo para um país onde pouco mais de 18% da população é católica? Isso, e não podemos deixar de considerar que o catolicismo nos Estados Unidos é fervoroso e muito dedicado a este papel social da igreja, com doação e serviço social no dia a dia. Portanto, um candidato americano leva em consideração quais são os interesses desse segmento significativo da população americana. Claro que o Trump insiste em não querer se filiar a nenhuma religião ou alguma igreja específica nessa tentativa de ser um populista que agrada a todos os lados, mas ele, como chefe de Estado, não deveria deixar de perder a oportunidade também de estar presente nesses eventos em que outros chefes de Estados estarão. Neila, nesse dia específico, duas coisas acabaram chamando também a atenção. Primeiro, que o Trump optou por usar azul, quando todos os outros estavam usando as vestes tradicionais de luto, ou branco ou preto, dependendo da cultura, mas também o fato dele ter dito que ia lá para esse evento importante também para comunicar-se com outro, mas acabou que se encontrou apenas com o Zelensky e interrompeu a visita 6 horas mais cedo porque priorizou jogar golfe, mandando exatamente a mensagem contrária do que um país poderia imaginar, de aproveitar esse momento simbólico de prestar respeitos, mas também fora dessa liturgia também se encontrar com outras autoridades. Papa Francisco, Vladimir, falava sobre vários assuntos, claro, assuntos polêmicos, que ideologia de gênero, inclusão das pessoas na Igreja Católica, aceitação dos divorciados, entre outros assuntos. Mas ele também acabava dando a opinião dele a respeito de guerras, dos embates, dos conflitos que acontecem hoje, atualmente, no mundo. A gente tem aí Rússia e Ucrânia, tem o conflito na faixa de Gaza, agora tem Paquistão e Índia. Então, o Papa Francisco sempre dando a opinião, acabando fazendo as suas orações sobre esses conflitos que aconteciam no mundo. Qual a importância de um Papa falar sobre esse assunto? Essa opinião de um religioso, isso pode mudar alguma coisa nesse contexto? Eu acredito que sim, como líder espiritual que quer estar acima de apenas liderança de uma igreja, essa mensagem que coincide com a mensagem religiosa, que é a fraternidade, amor entre os povos e também permitir que cada um viva tranquilo, isento de medo, acaba que pode servir de uma pressão para que as autoridades que cuidam do dia a dia, portanto autoridades mundanas, deixem de lado assuntos que podem ser realmente interpretados como menores para optar por um outro caminho de solução de conflitos. É simbólico o fato da última homilia do Francisco no domingo de Páscoa ter dito, enfatizado sobre a paz, sobre o primeiro discurso do Leão XIV falar diversas vezes sobre paz, porque já demonstra mesmo essa preocupação que esses líderes, mas também que a Igreja Católica vislumbrou
que a gente vive no século XXI, em especial a segunda década do século XXI, um momento de muitas tensões em todos os continentes, com guerra civil e guerras em larga escala, a levar uma quantidade de sofrimentos mesmo indizíveis, e inclusive dezenas de milhares de pessoas a ter que procurar refúgio para fugir exatamente dessa indignidade. Bom, Vladimir, te agradeço mais uma vez sua participação aqui no nosso Boletim Metrópole. Seguimos acompanhando o Papa como líder religioso e como chefe de Estado, que é o Vaticano. Obrigada, boa tarde e excelente fim de semana para você. Claro. Abraço, bom trabalho, tchau.